Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira, da sexta semana da Páscoa. O texto dessa terça-feira se encontra lá em João 16 e nos diz assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Mas, irmãos e irmãs, é interessante quando Jesus coloca que o Espírito Santo é que, de fato, vai demonstrar ao mundo o que é o pecado, o que é a justiça e o que é o julgamento. Eu trago agora uma reflexão doutrinária, né? Como vocês sabem, eu sou formado em teologia católica, então posso tocar em alguns assuntos sobre isso aí. Nós falamos no credo que nós cremos no Espírito Santo que dá a vida e que procede do Pai e do Filho. O fato de que ele dá a vida é que ele nos concede uma vida plena, uma vida coesa, uma vida harmônica. E a harmonia, a coesão, ela só vem através da verdade. Não existe coerência de vida sem uma autêntica verdade. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, porque é ele quem nos dá a conhecer de fato a verdade que está no coração do Pai. É interessante quando nós olhamos então para esse Evangelho, porque a gente vai tendo uma outra visão agora sobre a igreja. Vai aparecer isso ainda em outros evangelhos essa semana, se eu acabar repetindo esse discurso, não estranhe, por favor. Mas é interessante a gente entender que quando Jesus de fato ele vai para o Pai, agora começa a ação do Espírito Santo que se movimenta na igreja. Então, em outras palavras, quando nós temos dúvida do que é o pecado, do que é justiça, do que é julgamento, eu não preciso ir muito longe. Eu olho para aquilo que a igreja fala. Jesus foi, mas deixou a igreja, que é o seu corpo. Jesus vai, mas a igreja permanece. Agida e manifestada e movimentada e animada pelo Espírito Santo. Por que eu estou pontuando isso? Porque muitas e muitas vezes eu vejo tanta abobrinha das pessoas falando coisas aí que não devem. Ou não querem acreditar no que a igreja fala e só querem usar a Bíblia. E aí nós que somos católicos não temos essa compreensão. Nem toda a nossa fé está contida na Bíblia. No entanto, nada da nossa fé contradiz a Bíblia. Mas a nossa fé não precisa estar 100% ali. Tem que ter um versículo que comprove. Não precisa disso. Precisamos aprender mais o que a igreja fala. Eu quero fazer algumas indagações. Será que a gente tem gastado tempo lendo os documentos da igreja? Lendo aquilo que a igreja tem se pronunciado enquanto matéria de fé? Será que nós temos buscado ver o que a igreja fala de temas atuais, especialmente no que tange o aspecto moral? Ou a gente apenas fica compartilhando coisas aí aleatórias sem parar para refletir o que o Espírito diz à igreja? É importante que a gente tenha essa reflexão. Por isso, amados irmãos e irmãs, entendamos, o Espírito Santo é aquele que vai nos dizer a verdade, que ele age por meio da igreja, é isso que fica claro. No episódio do Pentecostes, ele se manifesta ali com os 12 reunidos, ou seja, com a igreja reunida. Teremos essa visão intimista, né? De que o Espírito Santo ele age dentro do meu quarto, somente comigo e ponto final. E aí é ele que quase que dita uma nova doutrina para a minha pessoa. Parece que eu crio uma nova igreja dentro do quarto da minha casa. Não é assim a dinâmica da igreja. A igreja ela é criada num ambiente comunitário. É assim que Jesus quis. Se ele quis, nós estamos aqui para obedecer. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.